Vamos tentar de novo. Vai. Pede de novo, por favor, Renata, para você participar. Solicita novamente, por favor. Boa noite a todos. Guilherme, Paula, Gustavo. Você pediu, Renata, para participar? Agora sim. Vamos ver se agora vai. Vamos na reza forte? Inclusive está dando algum erro aqui. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu na live com o Gustavo. Não está entrando, não sei por quê. Fala que não pode participar. Por que será? Você recusou. Aceita de, pede de novo, não recusa, não. Estamos vendo o rolo aqui, pede de novo. Deu que você recusou. Não me recusa. Tentar de novo. Instagram tem umas. Ué, mas deu que você recusou. Tenta de novo, vamos ver. Apareceu alguma coisa para você aí? Agora Foi. foi, custou, mas Não tinha, foi. não tinha nem aparecido para eu aceitar ou recusar antes. Esse Instagram é meio enigmático. Ah, muito bem. Então, agora entrou. Que bom, que bom. Fica- tecnologia nova, né? A gente vai apanhando, né? Mas Nossa, eu nunca foi. tinha feito live no Instagram, não. Tô me sentindo super jovem e moderna. Eu fiz uma vez umas com Dani Brasiliense, aí peguei a manha. Mas Uhum. aí o Assim Já Luta a gente está fazendo, porque é bom porque fica dentro do perfil o registro, né? Bom, Ah, gente, sim. então queria já começar dando boa noite, agradecer muito a presença da Renata aqui, como eu estava explicando na live que a gente tentou abrir e não deu certo. Esse é um projeto assim já luta de construir memória sobre os movimentos sociais em Niterói, um projeto ligado às disciplinas do curso de Estilos de Mídia. E aí, nesse semestre, na disciplina de Mídia e Práticas Participativas, os alunos escolheram falar um dos pontos sobre a greve de 2024. E aí a gente pensou como uma atividade de greve, e também como uma produção de memória, fazer essas lives aqui, dentro do perfil da Cinja Luta, que ficassem gravadas, né? Se fossem ao vivo, ficassem gravadas, com ex-presidentes da ADUF, de 2012 para cá, fizemos meio fora de ordem, porque eu preferi começar com a entrada do governo Bolsonaro, porque tinha aquele disse-me-disse nas assembleias de que por que vocês não pararam no governo Bolsonaro? E aquilo me estressava, eu resolvi começar com aquilo. Então a gente fez com a Nina Tedesco desse período, depois fizemos com a Kate Lane, depois fizemos com a Eblin, Gustavo e agora você. E na verdade eu tinha entendido que você, Gustavo era, a ordem era essa, então eu baguncei a ordem toda. Depois eu descobri que não, que você vinha antes do Gustavo. Então, o que, que a gente meio vou te passar? Eu estou começando um pouco a gente conversar sobre a greve de 2015, que é quando você estava na Assembleia, mas também várias outras coisas. Eu estou começando com todo mundo pedindo para a pessoa se apresentar um pouco, falar um pouco da sua trajetória profissional e como é que chegou nesse movimento sindical, como é que isso entrou, essa prática de luta entrou na sua vida, né? Então, seja bem-vinda, Renata. Estou muito feliz de você estar aqui. Gente, obrigada, boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Eu tô achando muito legal. Eu quero falar sobre a cidade também, o projeto urbanístico, depois você me chama de novo, porque eu moro na Chamo. Lagoa de Piratininga, aqui na Barreira. A gente está fazendo o plano diretor também, então beleza, a gente faz Já também, arrumei tá? muita briga por conta disso, com a Câmara, enfim, mas enfim. Aham. Trajetória, gente. Boa noite, eu sou Renata, eu sou professora de História, né, há 27 anos, professora de História medieval, que é uma coisa bem específica e tal, né, dei aula muitos e muitos anos na iniciativa privada, até conseguir, né, entrar na universidade pública, exatamente por conta da ideia de que a gente teria um pouco mais de condições de trabalho, etc e tal.
né? Então, acho que todo mundo busca um pouco isso, né? Quando vai para a universidade pública, de ter professor de universidade privada hora aula e você, né? Também tem 30 tempos semanais, também, né? Tem todo o resto, não tem espaço para pesquisa e para desenvolver extensão e outras coisas que a gente acha importante. Entrei na UF de 2008 para 2009, né? Nesse sentido, não me aproximei do sindicato imediatamente, porque vinha, enfim, também de uma experiência na iniciativa privada de que o sindicato nunca está a favor, né? A gente tem uma experiência na iniciativa privada bem complicada, que o sindicato dos professores, às vezes, é um sindicato patronal, né? Um sindicato que, às vezes, está ali para defender os interesses dos empregadores. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, inclusive, de forma geral, porque muita gente vem com essa iniciativa, com essa experiência muito negativa da iniciativa privada, no caso dos professores, que é o Simpro, né? É bem complicado. Eu tive 1000 conflitos com o Simpro, e outros empregadores que eu tive, em que a gente tentava se organizar, e o sindicato ia para dentro da universidade para apaziguar a gente, não para defender e tal. E aí, em 2012, né, quando foi a primeira greve na UF que eu participei, eu fiz greve como professora substituta em 1998 na FRJ, né? Mas a primeira greve que eu participei como professora efetiva foi a de 2012 na UF. E aí foi exatamente o momento em que eu me aproximei do sindicato, já entrei para o comando de greve, enfim, né, já comecei a fazer parte da bagunça, como diz o pessoal, e fui conhecendo os companheiros, enfim, a gente vai estabelecendo também as afinidades políticas em termos de projeto de universidade, projeto de sociedade, e dali não sai mais, né, enfim, né, a gente entra e acabei estando sempre ali, né, não sei se mais ou menos isso. Sim, e aí você começa a participar do movimento em 2012 e você, quando que você já assume? Quando que já te botaram nesse lugar, digamos assim? Eu acho que eu fui uma pessoa empolgada na greve de 2012 e tal, e é óbvio, né, eu entendo que a gente sempre está querendo renovar os quadros, e a importância disso, né, acho que o mesmo que fizeram comigo nesse sentido de puxar em 2015, né, a gente já formei a chapa, que a gente ganhou para, quer dizer, enfim, para a direção da DUF, né? É o mesmo que a gente olha agora nessa greve e vê os companheiros mais jovens e fala, essa pessoa, poxa, podia entrar para a próxima gestão, essa pessoa, porque a gente tem essa preocupação mesmo de renovando. Acho que o mesmo que fizeram comigo, eu olho agora e faço o mesmo movimento. Já estou assim, olhando, nossa, essa pessoa aqui é muito interessante, ó, essa pessoa aqui, de repente a gente já pode cantar ela para ela, né, integrar uma chapa no futuro. E eu acho que foi um pouco esse movimento que fizeram comigo também. E você assumiu em 2014? 2015. 2015. 2016. Sim. E também, óbvio, né, eu venho de uma, talvez uma experiência pessoal de sempre estar em militância, né, política, desde a graduação. Na verdade, eu comecei a militar no ensino médio, né, no movimento secundarista. Sim. Lá na década de 80? Lá na década de 80? Eu estava arrumando as coisas para titular aqui, tá uma bagunça em cima da minha mesa. Aí eu achei um boletim da época da história que a gente fez junta. Nem lembrava. Achei esse boletimzinho aqui. Fui para a sua casa para você me ajudar a diagramar. Eu era do Diretório Acadêmico de História. Isso mesmo, lembrei disso. Uma longa jornada de militância, sim. E você, na greve de 2012, assim, a sua impressão sobre aquela greve, que foi a primeira, até a gente comentou aqui com o Evelyn, que muitos de nós fomos muito atravessados por aquela greve. Acho uma greve muito forte, né? Muito importante, muito bonita, muito difícil. E aí eu queria ouvir um pouco como é que foi essa sua experiência nessa primeira greve que de fato você participou. O que você acha que a gente ganhou mais? Bom, enfim, qual foi a sua impressão sobre essa... Eu acho que, assim, essa primeira greve para mim foi pedagógica, né? Eu entendo isso, né? Assim, foi, de fato, o primeiro movimento de greve que eu participei, né? No sentido de, não é fazer a greve, né? Participar no sentido de estar no comando de greve. Então, a sensação que eu tenho dessa greve é curiosa, porque para mim foi um momento de aprendizado, né? De aprender como é que funcionava o sindicato, de como é que eram as dinâmicas, e eu acho super pedagógico, assim, eu acho que o comando de greve, né, é muito pedagógico nesse sentido, né? Mesmo que a gente tenha experiência política, é outra organização, é outra forma de funcionar, são outras tensões acontecendo, né?
A gente também tem que ter responsabilidade em relação às decisões que a gente toma, porque elas têm consequências, obviamente, e tal. Então, foi um momento, para mim, pelo menos, de muito aprendizado. Tanto em relação à ADUF, como é que funcionava, inclusive as forças políticas que atuavam nesse espaço, né, da gente conhecer. E de conhecer o Andes, de ir para Brasília, né? Ou seja, de Comando Nacional, de começar a frequentar. Então, para mim, foi, assim, talvez o que mais me marcou, curioso dessa greve, foi uma greve difícil, que a gente não teve lá, né? Ou seja, teve a questão da nova carreira, que foi uma coisa que a gente perdeu, enfim. Mais que a gente, né? Os aposentados, eu acho que foram os principais prejudicados com essa questão da nova carreira, mas, ao mesmo tempo, para mim, foi um momento de aprendizado. Pra caramba, assim, né? De formação mesmo, para mim, em termos disso. Sim. E aí você assume em 2015. Eu concordo com você, acho que a greve de 2012 ela é uma greve muito de pedagogia para muitos de nós, né? Era uma geração entrando na universidade, enfim, uma greve muito importante. E aí você assume em 2015 e o cenário, que eu queria que você falasse um pouco desse momento, você pega uma outra greve, né? A gente faz uma outra greve de 2015 complexa, então eu queria um pouco do seu olhar, da sua experiência sobre isso. Além de traumática, que aí porque é muito curioso, né? Eu brinco com o pessoal, assim, para mim 2015 foi traumático, óbvio, né? Porque você está na presidência do sindicato e faz uma greve de 134 dias, é a maior greve que a gente já fez na UF até agora, né? E aí é óbvio que, avaliando retroativamente, eu falo, nossa, estendemos a corda demais, né? E foi uma greve que, ao mesmo tempo, ela teve uma mobilização de professores e de estudantes muito grande. A gente fazia muita coisa, a gente fazia muito ato, a gente fazia muita atividade conjunta, o que eu já não vi mais do que em 2012, um pouco mais que 2012, incrivelmente mais do que a gente vê agora, por exemplo, né, em termos de mobilização. Foi uma greve numa conjuntura difícil. Eu vou um pouco colocar no seguinte, porque era uma greve que a gente queria avançar, mas ao mesmo tempo a gente estava querendo impedir uma série de retrocessos que estavam se desenhando para a gente. Então, né, era uma greve que era ofensiva e ao mesmo tempo defensiva. Né? Sim. Foi uma greve em que a gente também teve as maiores assembleias que a gente teve até hoje. A gente chegou a ter assembleia com 600 professores. Então, você tinha uma questão de tensão o tempo todo e nesse sentido, como é que eu vou dizer, muito tensa, né, por todas as coisas que foram acontecendo. Eu acho que tinha um pouco dessa... Eu fico pensando se eu vou usar a palavra certa, não sei se depois vai ficar todo mundo com raiva de mim. Tinha um pouco dessa chantagem já, de que, né, a nossa greve prejudicaria a Dilma, né? Uma chantagem que eu escutei logo no começo dessa também, de gente da gestão da universidade, né? Não, vocês já derrubaram a Dilma, agora vocês vão derrubar o Lula. E eu pensando assim, gente, se a gente pudesse derrubar um presidente, a gente não podia fazer greve, a gente chegava lá, dizia o que a gente queria e estava na mesa, acabou, né? Então a gente já tinha um pouco desses setores, quando eu falo setores que não necessariamente são setores, que a gente chamaria do campo progressista, mas que já também em relação à greve, né? Acho que o tempo dessa greve ficou muito longa, eu acho que houve um desgaste muito grande de todos nós, tanto que eu acho que isso foi fundamental, por exemplo, para os docentes da UF não votarem contra uma greve em 2017. Porque eu acho que, como ela foi muito longa, ela acho que foi um pouco traumática para todo mundo, em termos de ajeitar calendário, do tempo que durou de tudo. E da gente logo em seguida ter o golpe contra a Dilma, sabe, assim, eu acho que aí a gente passou uma série de coisas muito complicadas, e aí eu acho que isso gerou um trauma um pouco a longo prazo, né, que eu vi na votação de 2017, e que agora, no início dessa greve também, as pessoas muito receosas de entrar em greve de novo, né, com muito medo de entrar em greve de novo. Eu acho que, assim, então, isso marcou muito a gestão, né, porque você está de cara com uma greve desse tamanho, etc e tal. E outra coisa que eu acho que marcou muito a nossa gestão foi a EBSER. Né? Então, foi na mesma gestão que a gente teve essa greve tão longa, no ano seguinte você teve a reitoria empurrando goela abaixo, né, a aprovação da EBSER, que foi uma luta que a gente fez também. E a gente fez bem essa luta, né? Assim, a gente fez todos os campi da universidade, a gente entrou em todas as reuniões de colegiado de instituto, falando sobre o problema da EBSER. Para caso alguém que esteja na live não saiba, por favor. Vou explicar.
tá. Logo, a EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? É uma entidade de caráter privado que passou a administrar os hospitais universitários em várias universidades do Brasil. E é óbvio que, assim, a gente, primeiro, que não faz nenhum sentido a gente ter uma entidade, né, de caráter privado administrando os hospitais universitários, não tem nem por que isso acontecer, né. A justificativa é que eles iam administrar melhor, eu falo, mas se nós formamos as pessoas, nós administramos melhor do que qualquer empresa. E essas empresas, assim, elas acabam tirando o dinheiro do hospital universitário, porque o orçamento de repasse do hospital universitário, ele não aumenta, ele continua sendo o mesmo que tinha antes. Né? E essas empresas ficam com uma parte desse orçamento. Então, na prática, sobra menos orçamento para os hospitais. E segundo, é uma empresa que contrata, enfim, que tem gestão privada. É uma forma indireta de você privatizar os hospitais universitários, que não são espaços para dar lucro. Né? O hospital universitário, ele é um espaço de formação. Então, óbvio que é um hospital que vai ficar no vermelho, porque ele vai ter que ter setores e investir em uma série de procedimentos e de espaços que estão ligados à questão da formação dos alunos, e não é a eficiência, digamos, de um hospital privado. Isso o governo foi colocando, já vinha colocando no governo PT, né? E a gente foi brigando na universidade para que o Conselho Universitário rejeitasse, né, a adesão à EBSER. Isso culminou com uma reunião do Conselho Universitário feita dentro da imprensa nacional, no centro de Niterói, com a Polícia Federal na porta, para que os estudantes e os técnicos não entrassem. Nós, da ADUF, entramos porque eu tinha pedido para a assessoria jurídica da ADUF preventivamente conseguir um mandato de segurança para a gente entrar, e por isso a gente conseguiu entrar. E foi uma votação que não teve nem contagem de votos, entendeu? Então a gente teve essa enorme derrota, e é uma derrota, né? Porque a gente não conseguiu força para reverter isso dentro da universidade, né? E eu acho que esses problemas derivados da EBSER continuam se apresentando no hospital universitário, né? Acho que a gente teve duas grandes lutas na mesma gestão, que a gente tentou dar conta disso. O Gui está contando aqui que ele estava lá, que deu briga com a polícia, enfim. Teve aluno que apanhou, teve confusão, olha, gente, assim, foi um caos, né? Mas eu acho que uma coisa que só falando da greve, você falou da greve, eu fui falar da EBSER também, desculpa. Depois a gente volta da EBSER, vamos voltar à greve um pouco, depois a gente volta. Eu acho que a greve também teve uma coisa que já começou a apontar para mim, né? A falta de diálogo com a reitoria, na verdade, né? A gente já teve muitos problemas de diálogo com a reitoria, e que eu acho muito ruim, sabe, Nilce, porque eu estou entendendo, e foi inclusive o que eu falei para o reitor agora, no mês passado, quando a gente teve audiência com ele, né, dos setores em greve, que eu estou entendendo que todos nós estamos ali movidos pelo mesmo objetivo, né? Apesar de termos estratégias e táticas distintas e até às vezes não concordarmos, eu estou entendendo que todo mundo quer, né, fazer a universidade crescer, que é o desenvolvimento da universidade. E quando a reitoria não apresenta nenhum espaço de diálogo, isso me deixa muito preocupada, né, me deixa chateada. A gente tinha mais diálogo em 2015 até do que a gente tem hoje, né, mais espaço de diálogo, mas já foi uma série de tensões, porque a gente também não teve, em 2015, a gente também não conseguiu aprovar a suspensão do calendário no Conselho Universitário. Sim. A suspensão do calendário, ela é importante para os alunos. Eu vou defender sempre isso, né? A gente apoia essa solicitação porque a gente entende que isso é uma garantia para os alunos. Eu acho que a greve não se faz com suspensão de calendário. Uma greve é a adesão dos professores. Acho que a gente não pode ter isso como garantia de fazer uma greve, né? Senão é lockout mesmo. A gente também não teve, mas teve uma situação muito interessante. Quando foi chegando o final do semestre, o reitor me ligou e falou assim, olha, eu vou mandar fechar o sistema. Os professores vão lançar nota, porque acabou o semestre. Vocês não tem suspensão de calendário, vão fechar o sistema. Mas aí alguns técnicos administrativos da reitoria já tinham falado com a gente que a maioria dos professores não tinha inserido nota no sistema. Algo em torno de 60% a 70% dos professores não tinha inserido nota no sistema. E isso, mostra pra gente que apesar de, né, talvez a gente achar que não tinha uma grande adesão à greve, tinha, talvez até pessoas que deram aula por N motivos, né,
Uhum. Não lançaram as notas, ou seja, né, não acabou, Sim, só vai acabar quando tiver reposição, né? E aí foi que eu conversei com a reitoria e falei, ó, vocês lançaram, fecharam o sistema, fecha, mas vocês vão reprovar quase todos os alunos da universidade, porque quase não tem nota e a reitoria recusou. Então foi uma greve que eu considero, por conta disso, que foi uma greve que teve uma grande adesão, sim. Eu né? lembro dessa greve, Renato, a impressão que eu tenho, que a pós-graduação nessa greve, pelo menos no IACS, tá? Que eu fui perceber, parou quase toda. O que não tinha acontecido na 2012, muito menos agora, né? Obviamente por motivos diversos. Mas eu lembro que a associação, né, dos discentes de pós-graduação fez uma movimentação grande. Então, assim, por exemplo, eu lembro que eu estava no PPCult já, né? Uhum. E o PPCult, os alunos pararam. Eles pediram para parar. Deu muita briga, inclusive, mas eles pediram para parar. Então, acho que foi uma greve que teve um tipo de adesão realmente. Eu acho que já vinha ali, não sei, é uma impressão que eu tenho forte, né? A gente vinha naquele fluxo de 2013, né? Tinha uma coisa muito acesa, né? Em geral, as pessoas estavam muito querendo se posicionar politicamente, né? Eu lembro de um pequeno, vou só um comentário rapidamente, um pequeno texto que eu escrevi no meu blog pessoal em 2013, falando que o PT tinha tudo para aproveitar aquilo, né? Só que ele não soube aproveitar. Que aquilo era uma empolgação com todos os problemas, mas da base também. Então, assim, eu acho que foi uma greve de intensa adesão e muito ato público, né? Em Muito, muito. 2015, muita manifestação. Eu lembro que a gente foi várias vezes para as Barcas, Campo São Bento, Cantareira, Rio, sabe? Eu acho que elas são uma característica dessa greve. E também dos protestos no ano seguinte em relação à privatização dos hospitais. É, Eu acho que naquele momento foi um momento que a luta sindical e a luta coletiva da UF ficou muito visível, né? Eu penso não, para a cidade está também, né? coberta de razão. Você está coberta de razão. Acho que a gente conseguia. Eu acho que é óbvio, né? A gente tem um monte de explicação e não sou eu, né? Eu brinco que eu sou de medieval. Para tudo para frente, eu faço aquela análise de botiquim, assim, no sentido de que eu não sou especialista, mas eu acho que a gente teve um ponto de inversão aí, né, complicado, que não é só a pandemia, é um mundo diferente mesmo, Sim, né? Não é só tudo é pandemia, não é só a pandemia, né? O mundo é diferente. sim, sim. Também por conta da pandemia, mas as tecnologias, a gente não tinha isso aqui em 2015, né? Sim, exatamente. Em 2015 a gente tinha, como era o nome, gente? Até esqueci já. A gente usava, para fazer videochamada, a gente usava um outro programa, Eu nem lembro Skype. que. A gente Ah, o usava Skype, é Skype. isso. A gente Então, usava o assim, é Skype. isso que eu tô falando, assim, a gente tem um mundo que está diferente, e eu acho que você está coberta de razão. Em 2015, Sim, a gente conseguia dimensionar também um pouco essa coisa da apoio, a gente conseguia fazer barulho, né? A gente conseguia ser visto, a gente conseguia sim, estar na sim, rua. E essa greve, por exemplo, a gente não conseguiu fazer nenhum grande ato, assim mesmo, né? sim. A dificuldade de mobilizar as pessoas para fora das redes, ela está imensa. Quer dizer, a gente teve uma mobilização nas redes absurda nessa greve. Sim. A gente conseguiu trend topics no Twitter e tal, né? Assim, mas para Aham, sair daí, para estar no corpo a corpo, a gente tem tido muita dificuldade. Em 2015 a gente conseguia. sim. Inclusive os Eu, alunos, Ana, a gente conseguia falar, vamos fazer. é, A gente fez muita ato assim diferente. A gente fez festa junina no Jardim da Reitoria. A sim, gente fez uma ocupação do MTST no gramado da Reitoria. sim. A gente fechou rua, a gente fez bicicletato. Todo Que foi lindo, é. mundo de bicicleta. A gente, e as pessoas iam, e os alunos iam, enfim, a gente conseguia ocupar também o espaço da cidade, né? Dialogar, Sim. a gente fazia coisa no terminal, coisa na barca, então, que agora a gente não está conseguindo fazer tanto. Eu acho que isso foi importante. Eu tenho impressão também, Renato, estou pensando aqui junto também, estou aqui, nem de medieval sou, então estou aqui só fazendo também o botiquim com você. Eu tenho a impressão que uma coisa que pesou muito na fala dos que eram contra a greve era que a gente esvaziava a universidade. Então, eu tenho a impressão que a gente está com muita preocupação disso agora e está fazendo muita atividade interna. Eu estou percebendo, primeiro que a gente está tendo muito mais oposição interna de, inclusive, parceiros Sim, com essa fala. Então, eu acho que é outra greve. E acho que você falou tudo isso. Pandemia, tecnologias, o medo que as pessoas ficaram da extrema-direita, acho que toma preço da passagem, né? Dificuldade de mobilidade, que também é uma coisa, né? É caro para você
fazer, e vou falar especificamente do nosso curso, né? Por exemplo, como quase ninguém parou no curso de estudo de mídia, é difícil, por exemplo, conseguir que os alunos não estejam em aula É, para participar das atividades. Então, assim, eu acho que a gente tem uma série de fatores agora, e um fator que para mim é bem forte, diz respeito a essa situação. A gente ter sido muito acusado de ter esvaziado a universidade, e aí a gente agora também está fazendo muito esforço de fazer atividade dentro da universidade, manter a universidade, né, funcionando, enfim. Mas vazia, né? é, Quantitativamente vazia, é. mas porque ela já estava, né? Isso é um reflexo do que vem acontecendo, né? E eu falar assim, o reflexo disso, eu brinco, né? Uma brincadeira, uma provocação que eu faço sempre no meu departamento, né? Eu falo, 100% das pessoas que reclamam que a universidade esvazia com greve são aquelas que não fazem nada, né? Sim, Pesquisas comprovam, né? Que sim, eu acho que é uma sim. coisa assim, né? Porque as pessoas que reclamam são aquelas que vão para casa, se vão fazer greve, vão para casa, não aparecem, né? Ou a gente vê Teve nas redes gente, tem, viajando. teve gente que fala que a gente não vai repor a mesma quantidade de aula que já acabou o semestre, né? Faltando um mês para a aula acabar, Teve, entendeu? Então, eu conheço alguns. eu também. Então, assim, no Acabando final, também mesmo que a essa gente semana. não repusesse tudo que a gente vai repor, mesmo assim, a gente ainda vai dar mais aula que certas pessoas que Não, supostamente verdade. não fizeram greve. Então, assim, eu acho que são muitas categorias. A gente tem uma guerra de narrativas interna hoje, muito forte, eu acho. E ela cansa a gente, ela dá trabalho. Seria melhor a gente não ter essa guerra de narrativa e poder focar mais para fora. Eu acho que é isso que a gente está sentindo também, um pouco, É, entendeu? E aí, o seu olhar de 2015 é muito importante nessa memória, porque você estava à frente. E aí, a minha memória é exatamente essa, mas é muito bom ouvir Gustavo falando, você falando desses atos, dessa coisa na rua, né? A minha memória de 2015 é muito rua. É imagem a gente focou colorida, muito nisso. A gente não fazia esse tanto de atividades na universidade, a gente fazia muito menos. E eu acho que essa coisa da rua permitia, primeiro, que a gente tivesse com. O que eu achava ela muito legal, né, assim, no sentido da universidade? É, primeiro, porque a gente estava com pessoas de muitos cursos diferentes. A gente conseguia estabelecer interlocução e diálogo com alunos, com professores, com tais, de espaços diferentes da universidade. Uhum. Isso, né, eu falo, se de alguma forma a greve de 2012 foi pedagógica para entender, começar a entender, né, porque entender a gente não entende rápido, o movimento sindical, a greve de 2015 foi pedagógica para conhecer a UF, porque me permitiu ir a todos os campos, eu só não conheço Oriximiná, né, que eu queria muito conhecer, inclusive. Mas aí você conhece professores de todos os outros locais, você conversa, você dialoga, então esses atos conjuntos permitem a gente ter uma dimensão da UF muito maior do que aquela que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso instituto, no nosso Sim, departamento, em que é uma dimensão da UF muito pequena, né, que é a sim, nossa realidade cotidiana. Então, isso é muito maravilhoso, porque permite ver uma outra UF, né, permite ver que os procedimentos do seu departamento, do seu instituto, não são para o resto da universidade, né, até as diferenças abissais que existem dentro dos institutos, não só de Niterói para os campos fora de sede, mas dentro de Niterói mesmo, né? Ou seja, então isso tudo, quando você junta vários docentes de vários cursos, permite uma visão muito mais ampliada da UF. sim, sim, E se a gente não tem conseguido fazer isso, esses docentes não se conhecem. Eu acho que é um pouco isso também, né? sim. As pessoas se conhecerem, né? Dos colegas se conhecerem, dos alunos se conhecerem, alunos de outros cursos, de fazer isso tudo. E eu acho que a gente está conseguindo fazer menos isso agora, né? Porque eu acho que é isso, a gente também está com muita preocupação, então todo mundo está fazendo atividade, mas acho que a gente tem uma dificuldade de mobilização. De forma geral, para tudo, ou seja, é uma reclamação, né? Que todos os congressos está tudo mais esvaziado, né? Enfim, isso é uma Sim, sim. reclamação geral. E, pelo menos lá no Instituto de História, uma coisa que eu tenho percebido, a universidade já está esvaziada também porque os alunos estão sem dinheiro, porque a passagem está cara. Sim. Então, os alunos escolhem se eles podem concentrar as disciplinas em menos dias, né? Fazer manhã e noite, ou manhã, tarde e noite, né? Uhum. E vir menos um dia, né? Sim, Para muitos estudantes isso faz diferença, né? sim, Se você não for de Maricá, que a prefeitura paga a passagem, se não for de Rio Bonito, que a prefeitura bota ônibus, assim, se vier do Rio São Gonçalo, você paga um ônibus intermunicipal. Eu sim, já tenho percebido essa dificuldade dos alunos, pelo menos na história, né, com passagem, como isso já está pesando, né, como que se não tiver bandejão, para alguns fica complicado, né, sim. então a gente tem que pensar nisso tudo também, né, ou seja, o que está esvaziando a universidade, né, ela Sim. já vinha esvaziando.
Eu acho que é uma sensação que a gente tem, né, tido, que tem se aparecido muito nas falas aqui também. Agora eu vou te perguntar uma coisa ainda sobre a greve de 2015, né? Você falou que ela foi a greve de maior duração. Eu queria perguntar para você, como está construindo memória, por que que você acha que ela foi uma greve tão extensa, né? Por que que ela se estendeu tanto? Olha, eu acho que a gente, e talvez acho que a gente esteja aprendendo para essa greve agora, né? Eu acho que olha, é mais fácil entrar em greve do que sair de greve, Sim, né? Então é sempre mais complicado sair da greve. Porque sair da greve implica, muitas vezes, a gente admitir, não que a gente perdeu, mas a gente admitir que a gente não conquistou tudo aquilo que a gente gostaria de conquistar. sim, Eu acho que foi um pouco isso em 2015, né? O governo não negociou com a gente, a Dilma levou muito tempo, né, para o governo receber a gente. A gente levou 2 meses, quer dizer, 2 meses sim, para a primeira reunião, né? Ou seja, então a gente ficou 2 meses querendo fazer a reunião. Eu lembro que a gente fez uns cartazinhos, Dia dos Namorados, negocia Dilma, em forma de coração, entendeu? Assim, sabe? sim, sim, Era negocia Dilma, balãozinho negocia Dilma, ou seja, a gente, na verdade, né, e eu acho que isso, então não foi porque a gente entrou em greve e não quis mais sair, eu acho que o governo também sim. adotou uma Isso estratégia, é importante, acho que o esclarecimento, entendeu? o governo adotou uma estratégia, né, de tentar minar a greve por esse desgaste, né, o Sim, que foi muito ruim, porque daqui que recebeu 2 meses só para receber primeiro, aí foi aquela coisa, proposta, vai, não vai, né, então sim, era uma greve que acabou durando muito também por conta de uma estratégia do governo. E que sim. também não negociou, né? É, vou dizer que negociou muito menos do que esse governo agora, o Lula está negociando com a gente. E olha só que o governo Lula antes não tinha negociado grandes coisas. Ele negociou mais agora do que ele já negociou em Aham, alguns sim, momentos anteriores, historicamente, 2003 e tal, enfim, a forma da aham, Previdência. E aí fica difícil, né? Porque você, de alguma forma, você mobiliza a categoria dizendo, não, a gente tem que mobilizar, a gente tem que fazer força, a gente tem que tentar conseguir um avanço, e você vira e fala assim, a gente não está conseguindo. sim, Isso é difícil, porque as pessoas falam, não, vamos tentar mais um pouco, né? Como claro, assim que o claro. governo, né? Como assim que o governo não vai receber a gente? Como assim que o governo não vai negociar nada? Como assim que o governo... né? Então, E acho que um pouco sim, a gente se exauriu, né? A gente esticou a corda até onde a gente conseguiu esticar, e uma hora a gente falou, ó, não vai dar mais nada, então tá, né? teve o Proif também, Teve o quê? teve a questão lá do Proifs, não, DIFs, agora teve, né? Por aí fiz, Proifs, é por aí isso. Teve, né? fiz. Assim Teve, como na greve de 2012, né? Eles também teve. assinaram, não foi isso? É, É, isso também dá uma minada, né? Porque a opinião pública. isso é uma estratégia, né? Assim, eu É, acho que agora, então, deixou claro. O Proif estava moribundo, quase morto, ele aham. representa, acho que umas 10 instituições só, nem todas as universidades, né? Enfim. Uhum. E ele não queria fazer greve, as bases dele fizeram greve. Então, você tem o Federal de Santa Catarina, tem a UFBA, que as Sim, bases fizeram greve à revelia do sindicato, né? sim, sim, sim. E, e aí o governo deu uma carta agora de sindical para eles. Eles não tinham carta sindical, né? Aham. Porque o PROIF cumpre esse papel, né? De Sim, dizer, não, o sindicato já assinou, aonde não assinou? Ah, o sindicato assinou o problema de vocês. E aí sim, isso tem uma narrativa, já que você falou de guerras narrativas, e é isso, né? Talvez a sim. gente não consiga, a gente não que a gente não consiga, é difícil a gente também ter esse controle da guerra narrativa quando a gente está falando do governo, né? Quando a gente está falando dos grandes veículos, Sim. É, né? porque Tem, essa fala vai se repetindo, né? O governo, né, mesmo agora, quando você tem intenção em alguns, de alguns veículos, né, não de blindar o governo, mas não atacar diretamente, esse é o argumento que vai ser usado. O governo já tentou o acordo, né? É, e uma outra coisa que eu ia te perguntar, além da greve de 2015, que a minha lembrança da greve de 2015 é essa, uma greve longa, muito, muito aguerrida no campo da pós-graduação, em relação a 2012, foi muito diferente. E aí a pós-graduação, como ela envolve mais recurso, prazo, deu muita briga interna, eu lembro, foi muito desgastante, muito cansativo. Mas lembro muito dos atos públicos, né? E depois de 2016, que ainda é a sua gestão, tem a ocupação dos estudantes. Eu queria também saber como é que foi essa relação da DUF com essas ocupações, o que você, né, traz também de memória desse processo.
Olha, eu acho que os estudantes fizeram, nessa época, mais de uma vez ocupação, né? Eles ocuparam a reitoria mais de uma vez, Sim. ali no saguão da reitoria. E assim, eu acho que a gente, enquanto ADUF, uma vez sendo uma decisão coletiva, né, da representação estudantil, a gente apoia, né? Aham. É porque a gente teve ocupações diferentes, entendeu? A gente É. teve ocupações que foram feitas pelo DCE, em plenário de alunos, então o corpo Isso. discente decidiu, de forma democrática e coletiva, ocupar. Sim. E a gente teve alguns momentos em que a gente teve ocupações que foram decididas por um grupo pequeno, a revelia do movimento estudantil. Sim, sim. Então, a gente teve o campus fechado 2 semanas. Por mais justa que fosse a reivindicação dos alunos que fecharam o campus, eles estavam reivindicando o fato dos terceirizados estarem com salário atrasado. Sim, Justa. sim. A questão aquilo ali não foi aprovado no coletivo do movimento estudantil, foi um Entendi, grupo que isso é fez isso. importante. Então Isso é a gente importante. também teve então em vários momentos a gente foi tendo ocupações, algumas coletivas, algumas decididas por um grupo específico. Quando as ocupações eram coletivas, ou seja, no sentido de desejo pelo movimento estudantil, a gente apoiava, né? Sim. A gente está entendendo que se os estudantes chegaram a esse ponto ou optaram por isso, é porque eles não encontraram nenhum outro canal de negociação e de conversa. E quase Sim. sempre é isso, né? Quase sempre a impossibilidade de estabelecer um canal de conversa direta, né, com a gestão, faz os estudantes optarem talvez por ações que as pessoas falam que são radicais, etc. e tal. Muitas vezes é efetivo que alguém se preste a negociar. Lembrando sempre que todas as ocupações que eles fizeram na reitoria não quebraram nada, não estragaram nada, gente, assim, sabe? É bom marcar Sim. isso também, né? Importantíssimo. Né? E aí, enfim, acho que foi... E essa mobilização dos estudantes, ela é muito importante, né? Os estudantes Sim. carregam a gente também, né, Ana? Assim, Com certeza. eles motivam a gente, né? Porque se a gente está fazendo uma greve não só por salário, como todas as nossas greves, né? Se a gente olhar, Sim. todas as pautas, todas as nossas greves, não estava só salário. Nenhuma Sim. delas. A gente está brigando por recursos, a gente está brigando por condições de trabalho, que são condições de ensino, né? Sim. A gente está brigando por esse conjunto completo. E quando aqueles que são, digamos, o objeto de muitas das nossas reivindicações estão com a gente ali, óbvio que isso motiva muito mais, porque a gente fala, pô, então, né, tô Sim, fazendo sim. certo, né, eles estão aqui com a gente, etc e tal. Eu acho que essa greve de 2015 tinha isso, tinha a estudantada ali, querendo, construindo, brigando Lotando junto, na educação física, na quadra, eles estavam quase torcida maciçamente ali. organizada, né? Quase torcida organizada, então. Então isso foi muito importante, né? Eu sinto muita falta disso agora. Não que a gente não tenha estudantes que estejam na luta, mas não essa mobilização entre os estudantes gigante, que muitas vezes é isso, né? O professor queria continuar, a estudantada não aparecia. Você vai dar aula para ninguém. Sim. E aí o professor tinha que parar porque os estudantes não iam, né? Sim. Uma coisa que do semestre passado, na turma de mídia e cidadania, quando a gente começou a Acende a Luta, uma das coisas que a gente cobriu foi a Ocupa Reitoria de 2011, 2009, aquele que foi contra a Via Orla, Via 100, e que foi muito bonito, muito... A Luísa está falando aqui que a greve de 2015 a fez militante, ó, aqui um depoimento. Que legal. É muito interessante pensar. E eu concordo com você, quando os estudantes estão presentes, eu lembro de uma assembleia especialmente naquela vez, 2015, que foi bem, eu não lembro quem ganhou, mas foi bem pau a pau, era uma dessas, estavam 600 pessoas, e uma pessoa teve uma abstenção, nunca vou esquecer esse dia, teve uma abstenção. E aí foi uma certa comoção, os alunos ficaram doidos com essa abstenção, e foi assim, bem pau a pau. Enfim. Porque chega um ponto assim que assim, começa a ser, né? Chega um ponto na greve que você tem posição, né? É difícil não ter. Eu Mas, lembro muito que eles estavam muito, né, muito... Como também nessa greve agora, na assembleia, aquela assembleia no bloco P, eles também estavam bem, aquela assembleia, foi até a assembleia que se votou contra a greve, né? Foi a segunda assembleia, e os estudantes estavam bem presentes. Depois, felizmente, a gente saiu daquele ambiente, porque não dá para ficar ali, realmente está cabendo mais gente, precisa, né, de espaço maior, e aí achar a quadra ali do Coluna é um lugar bom para a gente fazer. E aí eu queria chegar um pouco mais nesse processo. Então, você, né, estava à frente nesse período, depois você já sai, mas acompanha o processo da entrada do governo Bolsonaro, governo Temer, governo Bolsonaro, pandemia, e eu queria que um pouco de você
fosse pensando um pouco esse processo, até o processo mesmo da UF, né, da Universidade Pública como um todo, para a gente chegar na greve atual. Em 2016 eu saio, eu estava com pós-doc já marcada há 4 ou 5 anos, porque lá na história a gente tem que entrar na fila muito antes. Mídia também, filas Aí longas. eu saí, fiquei 2016, 17, eu fiquei fora, né? Fiquei Aham. parte do ano fora, fui fazer o pós-doc, né? E volto 2017, meados de 2017, eu vou acompanhando o José Gustavo, que tinha sido vice né? A gente tinha trabalhado junto na gestão anterior, Gustavo entra, e eu fico um tempo sem acompanhar, porque minha mãe fica muito doente. E aí eu fui me desvencilhando de uma série de Sim. questões, porque eu sou filha única, né? Então só tenho, não tem nem que falar que tem alguém para dividir, sou eu e eu. Minha mãe fica doente, eu me afasto inclusive da militância, me afasto de muitas coisas, vou me afastando de algumas coisas, né? 2019, 20, quando ela fica doente, né? Aí ela falece em 21, estamos na pandemia. Lamento muito, Renata, também. E aí quando a gente volta agora, ao presencial, né, em 2022, é que eu começo a voltar, a poder me aproximar, inclusive, e ter tempo de conseguir voltar gradativamente às atividades de militância, né? Sim. Então, eu acabei ficando afastada um pouco da militância da universidade, porque a gente sempre tem vários militantes. Eu estava militando no movimento feminista, né? Uhum. E eu permaneci ainda um tempo militando no movimento feminista, aí fui organizadora do Ele Não, dos atos, não sei o quê, enfim, né? Eu não estava dando conta de fazer todas as militâncias. Eu fiquei mais um tempo na militância feminista, até que, né, eu parei tudo, esse momento da vida que... Momentos da vida que a gente eu parei parar. tudo mesmo. No final de 2019 eu parei tudo e tal. Aí veio a pandemia, né, e a gente ficou na virtualidade, né? Aí eu voltei agora vim voltando para a militância do sindicato, para a militância feminista não voltei ainda, aos poucos. Porque militância porque militância é uma coisa, assim, que te absorve. Sim. Né? Quando a gente leva a sério, a gente absorve, porque alguma coisa você quer fazer, então você vai tendo compromisso, você vai tendo, né, vai gerando compromisso com os companheiros, né, das ações, das coisas, não sei o quê, né, ou seja, é um pouco isso, assim. Considero que tanto os cargos dentro do sindicato quanto dos comandos de greve, uma doação muito grande no nosso caso, professores, né? Mas pensando em qualquer sindicato, correto? Sindicato que luta, né? De luta, uma doação muito grande do tempo, sabe, de tudo, né? Para se dedicar para o coletivo. Eu acho que a gente tem que agradecer muito, sabe, o trabalho de quem porque é uma suspensão, né? O período que você está liderando isso, você está no comando de greve, você suspende várias coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa que... A gente fica o dia inteiro resolvendo problema, o dia inteiro resolvendo problema. Pois é. Problema que pode parecer uma coisa boba, mas assim, né, hoje, por exemplo, tem que sair o card da convocação da Assembleia de quinta-feira. Sim. Aí eu escrevo para o companheiro e falo assim, cara, mas fechou a ata, porque eu tenho que fazer o card. Mas eu preciso que você me dê a ata para eu não escrever no card diferente que está na ata. Não, mas eu comecei, mas não fez. Aí começa. Aí veio errado. Aí eu falo com a imprensa, aí o outro colega corrige o texto. Então, parece que não, mas essas coisas é absorvente nesse sentido. Né? E aí eu acho que a gente vai escolhendo as militâncias também que a gente dá conta, né? Mas de alguma forma... tem uma coisa da renovação que também passa por isso, né? Acho que é muito legal a gente ter os militantes mais velhos nas assembleias, tem um peso muito grande, mas tem uma coisa da ação que os mais novos têm que tocar, porque a gente já está também, são essas temporalidades de vida, né? Então, eu já não acho simples. E acho que tenho feito isso nessas lives, quero também aproveitar aqui para te agradecer para todo mundo, eu acho assim, é um papel muito importante. Alguém que represente a gente, sei, como por tudo, né, que isso é uma doação mesmo, que você interrompe um pedaço de carreira, não é reconhecido, ainda leva a crítica de tudo que é lado, enfim, não é coisa. Então já estou aqui fazendo o contrário, agradecendo, tá? E queria saber um pouco sua opinião sobre essa greve atual, o que você está percebendo, além dessas observações que a gente fez, né, assim, a própria questão do sucateamento da universidade e tal, então, porque a gente já está no nosso, vou sumir um segundinho, uns 15 a 20 minutos para a gente conversar,
Então, a gente podia Aham. falar um pouco agora Tá. dessa nossa, né, sua visão sobre o atual, e depois eu estou terminando com todo mundo, Renata, pedindo assim um pouco de utopia, né? Como é que você imagina, o que que a gente pode construir, para a gente não terminar para baixo, que os Não. nossos alunos, principalmente, não merecem a gente para baixo, né? Ó, mas eu falo assim para os meus alunos, eu cito um monge medieval, né, em que ele investiu muito, mandou fazer, investiu na tradução de manuscritos, enfim, é, islâmicos e tal, perspectiva dele, o inimigo, e ele falava que a gente não combate o que a gente não conhece. Sim, Então, sim. quando eu falo com os alunos assim, gente, a gente está falando do problema, não é para botar para baixo, porque a gente só lida com o problema, a gente só Ótimo. luta e se organiza contra o problema se a gente tem dimensão de qual é o problema. Sim, Se a gente não sabe, a gente não sabe nem o que a gente está brigando, né? sim. É óbvio que eu acho que a gente passou por um período e está passando, né? A gente agora voltou a ter um orçamento na UF, de geral, mas eu vou falar da UF especificamente, que é o orçamento de 2013. O problema é que a UF hoje tem mais 20 mil alunos do que ela tinha em 2013. A UF tem mais, sei lá quantos, ela está mais ou menos com o número de professores, mas ela Aham. tem mais cursos do que ela tinha em 2013. Sim, Portanto, mesmo que fosse o mesmo orçamento em 2013, não dá. Ou seja, já não dava bem em 2013, então óbvio que eu tenho uma universidade maior, uma sim, universidade que tem mais demanda, né? Uma universidade que tem mais estrutura, que abriu campo de 2013 para cá, a gente abriu campo novo, né? sim. E aí, a gente pensar isso numa linha maior, né? O que a gente teve um período de expansão, né? Que era o Reúne, expansão, mesmo que ela tenha sido feita de forma precária, ela foi uma expansão e veio uma verba a mais, teve uma expansão de verbas, a gente olha assim a curva, foi subindo de 2013 para cá, só caiu. Então, mesmo quando a gente pensa assim, retomou o investimento de 2018, 2019, não, a gente não chegou nem o que a gente tinha em 2013. Então, por Sim, isso acho que é importante a gente ver nisso. O que me preocupa nesse processo de desfinanciação, né, desfinanciamento, enfim, da universidade, é esse sucateamento, porque indica um ensino mais aligerado, né? Indica o que que se pretende, o que que se tem de projeto de educação de universidade, né? sim. E me preocupa que a gente não dimensione os interesses que estão por trás disso, né? E não acho que vai haver uma privatização da universidade, assim, porque a universidade pública ela é muito pequena, né? Ela só representa 25% das matrículas no ensino superior. No Brasil, 75% das matrículas estão na iniciativa privada, né? Então, Sim. não que a gente chegue a ameaçar o setor, né? Mas um pouco de perspectiva de educação, né, de perspectiva de projeto, que né, é para a universidade, é o novo ensino médio, é BNC Formação, enfim, né? É todos esses Sim. projetos que têm sido capitaneados por esses institutos, esses think tanks, né? Tipo, enfim, Todos pela Educação, Instituto Ayrton Sim. Senna, que Sim. obviamente é o capital tendo uma agenda, né, liberal do que ela espera de formação dos trabalhadores, que tipo de trabalhador ela quer. E talvez a Sim. universidade pública ela dê um espaço em que a gente forme o trabalhador que não é esse trabalhador, né, que esse capitalismo liberal quer. Então ela Sim. não interessa investir, a gente passa a ser custo para esse capital, né? Então, eu acho que esse desinvestimento, esse sucateamento, é para mim inviabilizando uma série de coisas, né? E Uhum. aí me preocupa o discurso de, vamos abrir mais 100 IFES e universidades. Pô, não estou dando conta dos que tem. Eu penso na universidade como a UF, né? Que a gente tem de bolsa, né? É muito pouco. Porque enche a boca, né, falar. A gente tem 10 mil bolsas mais ou menos na UF hoje em dia. Entre bolsas de assistência e bolsas acadêmicas. Juntando tudo, tá? PIBIC, PIBID, PET, né? Mais as bolsas Uhum. de assistência. A UF hoje em dia tem 62 mil alunos. Sim. Então eu não tenho nem 20% dos alunos com acesso à bolsa. Sim. Então, assim, 10 mil bolsas é pouco, né? Eu Com não tenho, certeza, sim. eu não tenho nem 1.000 bolsas de PIBIC na UF. A Andrea mostrou esse dado ontem no Grecos e eu fiquei horrorizada. Não é isso? Ela estava falando que é 1.000 bolsas para 35 mil alunos de graduação. Hum. E foi o dado que ela levou ontem, eu nem tinha ideia de que era tão pouco, Renata. Caramba, isso realmente. E aí, o que acontece? A gente está de fato investindo em formação de novos cientistas, a gente está de fato investindo em formação dessa mão de obra, né? Quando eu penso nas bolsas também voltadas à licenciatura, que estão, né, uma monitoria, ou as bolsas de PIBID, também é pouco, né? Uhum. A gente
de fato está voltando, a gente está formando profissionais de educação. Então, tudo isso a gente pensando, né? Ou seja, qual o projeto de universidade? O microcosmo da UF não é diferente do resto né? A gente pega os dados daqui, mas esses dados se repetem Brasil afora. E às Sim. vezes pior, né? Porque estamos numa cidade grande, enfim, que tem um orçamento grande, etc e tal. Então isso me preocupa como projeto de sociedade, porque eu acho que não está descolado, não é um projeto só de universidade, né? Um Sim. projeto de sociedade, né? Digamos, num horizonte, né? Em que é o capital que vai ditando o que é. Não à toa os alunos querem juntar a greve e o plano diretor do trabalho de memória dos movimentos sociais desse ano, né? Estamos falando de processos onde o capital meteu bem sua mãozinha, né? Só para fazer já começamos falando no começo. Mas mete em tudo, e aí a gente tem ataques por todos os lados que eu acho que a gente nem está preparado para lidar, né? Assim, eu acho que a educação é um que fica claro, né? Ou seja, no sentido de que tipo de trabalhador. E a gente precisa hoje em dia formar um trabalhador mais dócil. Né? A gente chegou num ponto do capital em que eu preciso não formar só um trabalhador que aperte botões, mas um trabalhador mais dócil, que aceite de maneira mais cordata, né? O nível de precarização que a realidade impõe a ele. Então ele tem que achar que ser Uber é empreendedor, né? Uhum. Ele tem que acreditar na meritocracia, e aí você joga o quê? O que é disciplina no ensino médio? Resiliência, Sim. empreendedorismo, né? Projeto de vida. Sim. E a gente já está recebendo os alunos na universidade que vêm com essa mentalidade, né? Que vem nessa formatação bonitinha, Uhum. né? Que a gente está tendo uma... Eu, pelo menos, sinto nesse arco de tempo, você também dá aula há muito tempo, né? Sim. Eu sinto a mudança nos alunos, que como é mais difícil tirar eles desse lugar, como é mais difícil provocar eles, entendeu? Sim, sim. Da mesma maneira que eu acho que a gente sentiu a diferença quando eles chegaram depois que foi implementado filosofia e sociologia, né? Uhum. Eles voltaram bem mais questionadores, bem mais, né? Chegaram bem mais críticos em relação ao antes e agora se perda, com certeza. Isso e eu acho que isso vai muito fortemente ao encontro dessa mentalidade mesmo produtivista, né? Que aí a universidade, né, já está imersa nessa lógica e recebendo alunos que já vêm agora do ensino médio com essa lógica. Então, realmente, o projeto se amplia, né? Acho que é bem preocupante. Mas eu sempre acho que a gente, assim, eu sempre acho assim, lá, uma coisa positiva, né, de utopia, né? E eu Assim, acho que enquanto a gente está brigando, enquanto a gente está apontando, é porque a gente acha que tem possibilidade, né? Eu acho que sim, é entender isso, que nos mostra tá errado, não pode, olha aqui, olha o que estão fazendo, olha o avanço do capital, não sei o quê. É porque a gente está brigando, a gente não desistiu. A gente sim, está apontando que a gente quer se contrapor. E eu acho que a universidade pública ainda é o ponto de contraposição desses projetos. Não completamente, veja. Temos muitos e muitos e muitos colegas que concordam com isso, que acham que tem que cobrar mensalidade, que acham que tem que captar dinheiro na iniciativa privada. Enfim, a gente tem. Mas tem muitos sim, que não. A gente ainda consegue um projeto como o seu. Um projeto como o seu, Ana. Olha aí. É a sim, prova de que a universidade ainda tem capacidade de ser crítica e de se contrapor a esse discurso, né? sim. Eu acho que não é desesperança, é a gente, como diz a Cristina, uma colega lá do FRJ, né? A gente partir para cima, como é que fala? É quando ela fala né? A faca na bota para ir para Aham, cima, aham. entendeu? Sim, sim. Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que essa dimensão da luta é importante. Assim como a gente foi formado pedagogicamente na greve de 2012, também esperamos que outras pessoas se formem a partir da nossa não desistência. Eu acho isso importante. E foi bom a gente ver as assembleias agora, talvez não tão cheias como 2015, mas pós-pandemia foi bom reencontrar todo mundo, né? Ouvir pessoas. Eu fico um pouco impressionado com essa recusa que certos grupos têm de ir à assembleia. Porque é tão bom ouvir as pessoas, ouvir o contraditório, pensar junto, né? Enfim. Então, eu acho que a Assembleia tem esse papel importante de ser meio, não só ágora, mas ser também local de encontro mesmo, né? Mas, Fraterno, ou não fraterno, mas assim, no mas você sabe fraternidade que no sentido ampliado, né? eu acho que elas têm estado cheias, entendeu? Porque assim, Sim, eu acho que a gente tinha uma polarização imensa em 2015, então as assembleias começaram a ter 400, 500, 600 pessoas, mas porque estava muito polarizado, tinha, sim, digamos, os sim, dois lados. sim, E a gente tem feito assembleias cheias basicamente com um lado só, sim, é entendeu? verdade, é Então, eu acho, verdade.
elas estão cheias, mesmo assembleias em que não se tinha discussão se ia sair ou não de greve, quer dizer, toda assembleia a gente vota, né, se fica ou não na greve, mas a gente está esperando uma reunião